ele mora lá no mato e trouxeram ele por alguma razão, ele acabou nas mãos e ele está com pressão de 30. Ótimo. E ele tem 58 anos, praticamente jovem. O que eu posso oferecer a ele? Tratamento com colírios, vai conseguir dar onde? Esse tratamento dele, tipo, o tratamento para ele seria cirurgia. Faz uma vez e acabou. A questão da pressão ocular. Então, cada paciente é diferente. Você quer imaginar a anatomia do ângulo, tá? Os processos ciliares, da íris, a malha trabecular, o trabeculado, que ele parece uma esponja, tá? E pareceria ser que na doença, no glaucoma, essa esponja vai entupindo. Por isso, o aumento da pressão ocular. Volta a imagem. Pressão oculares na população. Tem pessoas que têm debaixo de 10 também. Tem pessoas que têm mais de 20. Que se sabe quanto maior a pressão ocular, maior o risco de glaucoma. Principalmente a pressão de 24 para cima, eu trato. Mesmo se não tiver glaucoma. A pressão de 24 para cima, eu trato. Por alguma razão se sabe que as pressões oculares aumentam com a idade, tá? De 40 a 70 a pressão vai aumentando, e nas mulheres aumenta mais que nos homens. Isso explica porque tem mais glaucoma em mulheres do que homens. No geral, eu tenho mais pacientes mulheres do que homens. Mas porque normalmente a mulher ela é mais responsável por tratamentos, né, do que for. Homem, é engraçado, homem, 80% deles não consulta sozinho. É uma mulher que leva o homem. Ele não vai fazer uma consulta, ele é levado a fazer uma consulta. Isso é fato. Como é que a gente mede a pressão ocular? A gente mede, na verdade, de uma forma indireta. A córnea ela tem uma resistência a ser deformada. Quanto maior a pressão ocular, mais resistente fica essa córnea. Então, o que a gente mede é essa resistência da córnea a ser deformada. Tá? Tem vários jeitos de medir a pressão ocular. Esse aparelho, por exemplo, ele é muito difícil de se aprender a usar, mas ele é mais exato. A gente comprar, por exemplo, outro tipo de aparelho que ele é muito fácil de ser usado, tá? Tipo, a minha secretária fazia em todos os pacientes antes de eles entrarem comigo. Porém, o aparelho era muito inexato. Oi? Ele é muito inexato. Então, todo paciente já pergunta para a secretária, e aí, como é que foi? Então, tinha muito paciente que entrando já agoniado antes de começar a consulta. Aí a gente devolveu o aparelho. Se for o médico que vai tratar, mesmo que não tendo glaucoma, ele vai funcionar. Eu gosto disso aqui. Continuamos. Mas tem vários jeitos de medir a pressão ocular. Depois, a pressão normal é de 10 a 20. Glaucoma de pressão normal é a mesma coisa, só que a pressão é mais baixa. A pressão está no normal. O que a gente faz com esse tipo de pacientes? Dá um colírio para diminuir a pressão ocular. Tem casos de glaucoma de pressão normal, que mesmo com o tratamento diminuindo a pressão, mesmo assim ele fica certo. Poderia acontecer. Então é verdade, tem glaucoma de pressão normal. Disso daqui da hipertensão ocular você já sabe, normal é de 10 a 21, mais de 21
É hipertensão ocular. Quanto maior a pressão, maior o risco de glaucoma. Tratamento é principalmente médico com medicamentos, tá? 99% dos pacientes com glaucoma, eles são tratados com medicamentos. O que esse medicamento faz? É um tratamento hipotensor, ele diminui a pressão do olho. Como? Ou ele diminui a produção do humor aquoso, ou ele aumenta a drenagem do humor aquoso, ou ele faz os dois. E aqui, os tipos de medicamentos. Esses medicamentos aqui, quem trabalha em farmácia tem? Quanto custa um timolol? É baratinho. Quanto? Deve ser R$10.000 no Brasil. Ou inclusive mais barato? É, genérico. É. Vou colocar o seu pé. Às vezes até Já me passou para você. eu vou na farmácia popular, Por R$7. Eu já me passei falando R$7 no timolol. mas é por aí. Então, assim, timolol, por exemplo, ele comprovado, ele funciona super bem, tá? Se usa uma vez a cada 12 horas, tá? Ele reduz a produção do humor aquoso. E ele é efetivo, ele funciona, tá? O medicamento que foi, ele é mais novo, tá? Quanto custa um latanoprosto, um travoprosto? Isso é mais caro. Aí, custa quanto? Uns 80? Eu não estou na drogaria comercial, mas é por aí. Sim, custa 10 vezes mais que o timolol. Funciona muito bem também. Não sei se mais ou menos, eu falaria que é igual ao timolol, a eficiência dele, tá? Qual a vantagem dele? É só uma vez por dia, tá? E ele diminui a pressão de outro jeito, ele aumenta a drenagem através da via uveoscleral. Isso aí eu expliquei para vocês, ótimo. Eu falo assim, que né, a malha trabecular, o trabeculado, ele é responsável por mais ou menos 85% da drenagem do humor aquoso. Aí tem outra via também, que é através do íris e aqui do corpo ciliar e tal, que esse daí é via uveoescleral, que é mais ou menos 10, 15% da drenagem, tá? Ele é muito menos importante. E esse análogo de prostaglandina, ele afeta por essa via, tá? A análogo de prostaglandina funciona super bem também. Qual que é o problema dele? O preço, tá? Mas ele não seria nem melhor nem pior que o timolol. E muitas vezes a gente começa com o timolol, por exemplo, o paciente está com 30 de pressão. Começa com o timolol e o timolol ele diminui a 21. A gente quer diminuir mais. A gente poderia combinar o timolol com um análogo de prostaglandina. Por isso tem vários farmácias, eles vêm junto. Exatamente, tem Já vem junto, tá? os dois. Os dois juntos. Aí já estamos falando de R$100 para cima de medicamento. Tem reação adversa? Todos poderiam ter. É muito raro. O timolol tem as contraindicações dele, tipo paciente com EPOC, paciente com alteração de cardia e tal. Eu nunca vi alteração, tipo paciente passar mal por culpa do polímero. Tá? Prostaglandina ele poderia aumentar a coloração da íris, oscurece, principalmente em olhos claros, ele poderia fazer isso. E a análogo de prostaglandina ele aumenta os cílios, tá? Faz com que o cisne seja mais longo. Tem mulher que usa esse colírio aqui, pinga no rímel. Não vai ensinar, professor.
Qual a tua pergunta? Qual a tua pergunta? É só um comentário. Ah, aqui tem de forma comercial, esse tem também. É. E é caro? Eu vou trazer um frasco um desses, né? De amostra, né? Vocês vão trazer o nível. Isso. Opa! Segunda-feira, tá prometido. Tá bom? R$160. Eu vou comprar 20 de cada um de vocês. Já economiza no Coiticinho, na leste. Já economiza na leste. Vamos fazer esse negócio. Porque o leste é R$150 e a manutenção com 20 dias mensal. Outro, inibidores da amidraça carbônica. Não se usa muito sozinho. A dorzolamina se usa muito no Paraguai. No Brasil não sei tanto. Né? Mas aqui se usa mais timolol com dorzolamina. Se usa também igual que o timolol, cada 12 horas, tá? Ele diminui a produção do humor aquoso pela inibição dessa enzima, que é a anidrasa carbônica. Se usa muito também, timolol com dorzolamina, por exemplo, né? Ou brinzolamina. Acho que no Brasil tem mais brinzolamina. No Paraguai a gente usa mais dorzolamina. Ok. Esse medicamento aqui, inibidor da anidrasa carbônica, também vem via oral, que é acetazolamina. Não se usa via oral. Na verdade, se usa, por exemplo, glaucoma agudo, a gente usa a acetazolamina via oral, mas a gente usa um dia, né? Uma vez só. Então não dá para usar a acetazolamina pelo resto da vida. Tá? Se usa um dia, 2 dias, no máximo. Eu não gosto muito dele. Na dorzolamina no Brasil usa mais. Oi? A dorzolamina Se usa mais aqui também. Aqui também. Mióticos, por exemplo, a pilocarbina, ela fecha a pupila, ela faz miose, e fazendo miose, na verdade, o que ela está fazendo, ela abre mais o ângulo ele abre mais o ângulo, tá? Então, num glaucoma de ângulo aberto, ele abre mais ainda, e ele funciona também, mas não se usa de forma crônica. Então, pilocarbina que tem em farmácia, quase não vende. Nem tem na farmácia. Tem, mas é raro. Tá? Pilocarbina a gente usa em tratamento de glaucoma agudo. Quando o ângulo está fechado, usa a pilocarbina, faz miose, ele fecha o ângulo, ele abre o ângulo, tá? E ele funciona nesses casos. Também não é utilizado de forma crônica. Glaucoma de ângulo fechado a gente já viu antes, tá? Vou passar. E esse daqui é uma iridotomia que tinha falado, né? O tratamento definitivo do glaucoma agudo de ângulo fechado, fazendo uma abertura no íris, né? E ele comunica câmara anterior com câmara posterior. Então esse humor aquoso, ele já, lógico, ele pode passar pela pupila, mas ele pode passar por aqui também. Que um dos mecanismos do glaucoma de ângulo fechado é que o humor aquoso aqui, ele empurra o íris e a íris vai fechando o ângulo. Como já não pode empurrar, porque já tem uma abertura, o paciente não consegue mais fazer o glaucoma agudo. O paciente, essa paciente aqui, ela teve um glaucoma agudo, a gente faz o tratamento agudo no momento, aí depois, quando ela já estiver melhor, se faz esse laser, a iridotomia. E se faz nos dois lados. Na unidade 3, doenças de olho roxo e olho vermelho, a gente viu essa doença. faz a abertura, fura entre o íris. Se faz assim em cima, porque a pálpebra vai tampar. Como você vai furar a pupila? Tem duas pupilas. Bem na periferia, geralmente por cima, né? Ok. Glaucoma congênito. O que vocês têm que saber de glaucoma congênito? É por alguma alteração congênita na malha trabecular, geralmente, tá? E glaucoma de congênito ele é assim, tá? Tipo, nesse aqui, o
que me chama a atenção desse olho direito é que a córnea não está transparente, não dá para ver o íris. Tá? Isso poderia ser um sinal de glaucoma congênito. E outra característica do glaucoma congênito é que o olho aumenta de tamanho. Que no adulto não acontece. Quem tem glaucoma não é que o olho vai ficar aumentando de tamanho, não, o olho fica normal. Mas em criança pequena, até os 2 anos de idade, se tiver glaucoma, ele vai produzir um aumento do tamanho do globo ocular. Buftalmos, olho de rato. Então procure qual que seria os sinais de glaucoma congênito. Vou escrever aqui. Não é essa que quando tira a fotografia fica branca? Não, ela é câncer. Não. O normal do reflexo ficar vermelho, certo? Isso é o normal. Se o paciente não tiver um reflexo vermelho, uma criança, a doença mais frequente seria uma catarata, seria talvez a mais frequente, mas a primeira coisa que a gente tem que descartar numa criança pequena sem reflexo vermelho é retinoblastoma. Síntomas de glaucoma congénito. Entonces, el edema de córnea, buftalmos, que es el aumento de tamaño del globo ocular. Que mais? A criança fica lacrimejando, a criança tem muita fotofobia. Como é que você sabe que o olho está mais grande? Oi? Comparando com o outro lá? Não entendi o quê? Comparando com o outro olho. Diâmetro corneal. Qual o diâmetro corneal normal? 12 num adulto. Uma criança recém-nascida é 10 mais ou menos, 9,5, 10, tá? Se uma criança pequena, o diâmetro corneal mais de 12 milímetros. Uma criança. Que uma criança é 10 mais ou menos. Se tiver mais de 12. Eu já tive... Glaucoma congênito é mais ou menos um caso por cada 1 milhão de habitantes ao ano. Normais são 6 milhões, é diminuindo. São 6 casos por ano. Imagina quem for especialista de glaucoma congênito, o que ele vai viver? Então ele vende outra coisa também, né? Ele faz tipo glaucoma geral, mais o glaucoma congênito. O que está escrito ali, doutor Buff? Buftalmos. Tratamento de glaucoma congênito. Pode ser unilateral ou pode ser bilateral, tá? Uma criança que eu vi, ele tinha dos dois lados com edema da córnea, dos dois, e ele veio sendo tratado por conjuntivite. A pediatra passou 15 dias o antibiótico e não estava funcionando. E não era conjuntivite, né? Era o glaucoma. E outra criança veio com os dois olhos tipo, transparentes, mas a mãe veio fazer consulta porque um olho era muito pequeno. E na verdade o olho pequeno era normal, era o outro que era maior que o normal. Tá?
tratamento de glaucoma congênito é cirurgia, não é medicamentos. Tá? É cirurgia o quanto antes. Lembra de catarata congênita? Qual que é a indicação de tratamento? Cirurgia o quanto antes. Aqui também. É cirurgia o quanto antes. Tá? O tratamento funciona nesses casos? Funciona. Eu já vi muita criança, tá? Que vai para a escola e tal, e enxergam até mais ou menos bem. Então, o tratamento funciona. Tá? Mas por que consegue tratamento de crianças? Por que o tratamento é eficaz em crianças? Consegue recuperar um pouco da visão? O tratamento não é que recupera a visão. Vai evitar que pior. Eu falo assim, não, tem tratamentos que funcionam e tem tratamentos que não funcionam, tá? E nesse caso, lógico, dependendo se o nervo lógico está 100% afetado, não vale a pena mexer nesse olho. E talvez, os casos que eu vi, porque quando eu termino a faculdade, ou seja, quando eu termino o oftalmo, um dos meus primeiros trabalhos foi trabalhar para um banco GNP, BBVA naquela época, um banco espanhol que tem aqui, acho que o Brasil deve ter também, né? GNP. Tem. É um banco espanhol. Eles faziam atenção oftalmológica e odontológica para umas 30 escolas aqui no Paraguai. Então eu fui fazer com eles a atenção oftalmológica. Eu trabalhava, acho que um dia por semana eu trabalhava para o banco. E aí que eu vi um monte de criança, eu vi não um monte, né? Mas vi algumas crianças que foram operadas de glaucoma, né? E que tinham visão, lógico, eu vi elas que iam na escola. Eu não vi as crianças que ficavam em casa, eu não vi as crianças que estavam numa escola especial e tal, uma escola de cegos. A gente vê o que a gente vê, a gente não vê o que a gente não vê. Não tem tratamento médico para glaucoma congênito, não funciona. É tratamento cirúrgico.